Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar em pé, nós orarmos. Feche seus olhos. Pai querido, nós estamos aqui reunidos nessa tarde e queremos já adorar o Teu nome, Senhor, por nos ter, Senhor Deus, nos trazido até aqui na Tua casa em segurança, cuidando de nós. Nós Te adoramos, Senhor, por esse dia maravilhoso, por esse dia de sol, por essa tarde. E nós estamos aqui, Senhor Deus, mais uma vez reunidos para aprender, Senhor Deus, a Tua palavra, para aprender, Senhor Deus, como nós, como cristãos, devemos nos portar mediante algumas situações. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor abra todo o nosso entendimento nessa tarde. Que o Senhor possa moldar o nosso coração, a nossa mente, nos dando, Senhor Deus, todo o entendimento. E nós pedimos também ao Senhor que o Senhor nos perdoe. Perdoe, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas. E que nós possamos, Senhor, estar com o coração liberto, com a mente, Senhor Deus, voltada ao Senhor nesta hora. Por isso nós oramos, pedindo assim a bênção do Senhor sobre nós, nesse estudo, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. O assunto que nós vamos tratar nessa tarde, e falar um pouco, é algo conhecido de todos nós, mas que praticamente todos têm dificuldade em lidar com esse assunto, porque é fácil falar sobre ele, é fácil a gente falar às outras pessoas desse assunto, mas quando é com a gente, aí a situação complica, né? E o assunto que nós vamos falar é sobre perdão, que é muito fácil de se falar, mas totalmente difícil de se executar. Então, os irmãos que estiverem com a Bíblia aí, vamos abrir Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor, está projetado ali também, eu vou ler o que está projetado. Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a transgressão de vocês. E eu quero começar esse estudo sobre o perdão perguntando aos irmãos o que é perdão. Essa pergunta tem que ser feita, né? O que é perdão? Ou o que os irmãos entendem sobre isso? Perdoar é você não guardar, a pessoa seria, mas você não guardar no seu coração, como se fosse uma mágoa. Exatamente isso. É isso mesmo. A definição é exatamente o que a irmã Maelen falou. Perdão é o processo consciente. Então, não é um processo involuntário, é um processo voluntário e de consciência, de libertar de sentimentos e de ressentimentos, como raiva, desejo de vingança, ofensa, ou até mesmo contra nós mesmos, né? Então, o perdão significa isso. Então, quando nós falamos sobre perdão, nós não estamos tratando apenas de um princípio moral, né? Ou de um bom comportamento social,
ou de uma virtude emocional. Quando se fala de perdão, nós estamos falando algo que nasce no coração do Evangelho, né? E o perdão encontra a sua maior expressão na pessoa de Jesus. Então, por que o perdão é importante para o cristão? O perdão é importante porque o cristianismo começou num ato de perdão, né? Jesus morreu para perdoar as nossas ofensas e os nossos pecados. Então começa no ato de perdão. Então a nossa fé, ela não foi construída sobre um mérito humano, mas sobre a graça divina revelada na cruz. Antes de qualquer atitude nossa em direção a Deus, houve uma iniciativa de Deus em nos perdoar. Então, o perdão vem do Pai para nós e de nós para as pessoas que estão ao nosso redor. Então é uma horizontal e vertical, né? Então o texto que nós lemos aqui é um pouco depois sobre o Sermão do Monte, né? As bem-aventuranças e aquilo. Então Jesus aqui ele está deixando claro que o perdão não é algo apenas que recebemos, mas algo que passa a definir a nossa nova vida em Deus. Então, ele conecta o perdão diretamente, né, à comunhão com o Pai. Então, isso significa que nós, né, isso não significa que somos salvos por perdoar, mas nós somos salvos porque nós fomos perdoados. E através de Jesus nós vamos aprender a perdoar. Então, a ausência de perdão, ela revela um coração que ainda não compreendeu o sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus foi o quê? A justiça de Deus foi satisfeita, né? Porque o mundo havia uma injustiça tremenda. E através de um justo, todos nós fomos justificados. O pecado foi tratado com seriedade e a misericórdia foi oferecida livremente a todos nós. Então, portanto, quando Jesus nos chama a perdoar, Ele não está pedindo algo que Ele mesmo não viveu. Porque Jesus, né, Ele, muito pelo contrário, né, Ele nos convida a nós refletirmos o caráter do Pai. Como Ele refletiu esse caráter perfeitamente. Então o perdão para algumas pessoas é sinônimo às vezes de fraqueza. Você é um fraco. Não, de maneira nenhuma. O perdão é uma evidência de maturidade espiritual. E aqui eu quero falar para os irmãos que eu não estou falando para os irmãos esquecer a dor. Porque às vezes relembrar algumas coisas dói, né? Mas é confiar na justiça de Deus, não é absolver o erro, muito pelo contrário, é livrar o coração do cativeiro da mágoa. Então, nós aprendemos que perdoar não nos torna vulneráveis, mas semelhantes a Cristo. Não nos aprisiona, mas nos liberta, e não diminui a fé, mas a manifesta de forma prática e visível. Então, quem entende o sacrifício de Jesus, aprende a perdoar. E quem vive em Cristo, vive em liberdade. E aí eu faço uma outra pergunta. Por que o perdão é tão importante na nossa vida? Por quê? Eu acho que quando a gente guarda mágoa e não perdoa, isso faz mal até para o nosso sentimento. Aí, por exemplo, o sentimento assim, sentimental da gente fica abalado, a ponto de um nível até de vir até para o nosso corpo, às vezes pode prejudicar alguma dermatite, por estar guardando tanta coisa ali e não soltar. Eu acho que o perdão ele é libertador. Não Isso. só na parte assim bíblica, né? Mas assim até a parte, como que eu posso dizer?
física. Sim, perfeito, perfeito. Isso mesmo, isso mesmo. As duas falaram corretamente. Então o perdão é importante por quê? Porque nós fomos perdoados primeiro, e porque senão o Senhor não vai nos perdoar. Segundo, mantém a nossa comunhão com Deus. Terceiro, revela a nossa identidade. Quarto, foi o que a irmã Maelen falou, protege o coração e a nossa vida da amargura. Quinto, liberta a alma. Sexto, testemunha a cruz. Então, o perdão engloba esses 6. Poderia envolver muito mais outros aspectos, mas eu achei esses 6 os principais e interessantes. E nós vamos discorrer, né, dentro desses 6 aspectos aqui. Então, o perdão é importante porque fomos perdoados primeiro. Projeta para mim, por favor, Efésios 4:32, por gentileza. Efésios 4:32. Isso. Um dos irmãos pode ler, por favor? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Glórias a Deus. Olha só para os irmãos ver. Paulo, ele não está dizendo assim, ó, se você conseguir, você perdoa o outro. Mas o que ele está falando ali? Perdoando-se mutuamente. Ele está dando uma ordem, né? Então, o padrão, ou o perdão, melhor dizendo, nós não podemos levar em conta o comportamento da outra pessoa. Porque talvez aquela pessoa nunca vai mudar. Não é verdade? Às vezes tem certas manias que a gente se apega e aquilo nos irrita e a pessoa nem sabe que aquilo te irrita. E ela vai continuar fazendo e você ficar refém dela porque você não quer perdoar o jeito de ser da pessoa. Então, o perdão é a ação de uma vida transformada em Cristo. Então, Paulo ainda vai falar assim, olha, como também Deus vos perdoou em Cristo. O que Paulo estava querendo dizer? Olha, vocês vão perdoar uns aos outros, e estão fazendo lembrar, olha, lembra o que Jesus fez? Ele está falando que para os irmãos de Éfeso, lembra o que Jesus fez? Então assim que vocês têm que fazer. Porque, meus amados, Deus nos perdoou quando nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Então, nós não podemos condicionar, né, o perdão ao merecimento do outro. Se nós fomos perdoados, por que nós não podemos perdoar o nosso próximo? Por que nós temos tanta essa dificuldade? Segundo ponto, o perdão é importante porque preserva a comunhão com Deus. Então, o texto que nós lemos aqui, que foi Mateus 6, 14 e 15, está dizendo assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Jesus aqui, ele não estava falando apenas de salvação, mas estava falando a respeito também de relacionamento. Nós vamos conviver com algumas pessoas. Obrigado, viu? Nós vamos conviver com pessoas diferentes, pensamentos diferentes, criações diferentes, né? Imagina só se todo mundo agisse da mesma forma. Como que seria? Seria chato, não seria não? Só que engraçado, a gente acha chato quando a pessoa pensa diferente da gente.
Né? Seria chato se todo mundo fosse igual, mas a gente acha chato quando a pessoa pensa diferente da gente. Vai entender o ser humano, né? Então Jesus estava falando assim, ó, um coração endurecido não consegue desfrutar da presença do Pai. Então, se você tem o seu coração preso à falta de perdão, você não vai conseguir ter comunhão com Deus. Você não vai conseguir ficar quieto. Tudo vai te incomodar. Então, meus amados, nós temos que desfrutar e liberar e entender o que é perdão. E Jesus aqui no texto, na minha Bíblia aqui está o título no verso 5, está dizendo assim, a oração. Ou seja, Jesus estava ensinando sobre o quê? Sobre oração. E oração e perdão caminham juntos. Caminham juntos. Então não adianta, muitas vezes nós estamos aqui no culto e levanta a mão e glorifica aquele negócio, mas se a irmã Cristina chegou, não vou sentar do lado dela não. Eu acho ela muito chata. Nossa, a Maellen, pelo amor de Deus, não suporta a Maellen. Vai resolver alguma coisa? Não vai resolver nada. Não vai resolver. O Senhor não vai aceitar a adoração. Não vai aceitar. Então, para que o Senhor nos aceite, para que o Senhor, nós estejamos em comunhão com o nosso Deus, nós temos que perdoar aos homens as suas ofensas. Também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Segundo ponto, o perdão é importante porque reflete a nova vida em Cristo. Por favor, Colossenses 3, versos 12 e 13. Diz assim, portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor os perdoou. Veja só que Paulo, ele descreve como que nós devemos ser. Né? Ele começa o verso 12 falando, olha, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, como santos, amados, misericordiosos, benignos, humildes, longânimos. Tudo isso é uma característica de uma vida transformada em Cristo, né? Que é o fruto do Espírito Santo. Mas aí Paulo vai falar assim, olha, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, como outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Agora, fala uma coisa para mim. Por que quando a gente tem alguma coisa contra outra pessoa, a gente não vai lá falar? A gente fica com medo. Por quê? Por que, Alan? Por que, Franciele? Talvez seja receio, né? No meu caso é na mesma, porque a pessoa vai agir do mesmo jeito, me ignorar. Às vezes é porque a gente fica com medo da pessoa ficar ofendida como nós ficamos. Mas a gente precisa pensar assim. Então, porque às vezes a gente se ofende por causa do nosso senso de justiça. Eu me ofendo porque eu acho que eu fui injustiçada. Ninguém falou comigo,
me ignorou, isso é um absurdo, me desprezou, ou por palavra, ou porque a gente acha que a gente merecia um prestígio que a gente não recebeu. Muitas vezes as nossas ofensas, elas são baseadas nos nossos valores de justiça e de prestígio, muitas vezes, né? Mas quando a gente não fala, é porque a gente acha que o outro vai se ofender mais ainda, e o problema vai ficar maior ainda, e aí a gente não trata a ferida e ela só sangra, né? Uhum, exatamente. É exatamente isso. Pode falar, Maia. Um ponto a mais, eu acho que vai da característica da pessoa. Tem muitas coisas que acontecem na infância que a pessoa leva para a vida. Então tem gente que fala, né, toma lá da cá, tem gente que tem essa ousadia para poder falar, para poder enfrentar, e tem gente que já se recua, às vezes por causa da infância, que não era ouvido, então a pessoa acaba guardando para ela por causa da infância, falta de terapia também, né? Mas assim, aí a pessoa acha, eu não vou falar porque eu, como a irmã Leni disse, eu vou ofender a pessoa, mas eu acho que isso aí é uma característica por causa da infância mesmo, aí a pessoa acaba não falando, guardando para si e não expondo o que está magoando ela, o que está ofendendo ela. Pastor, Pode falar. tem que ver também que quando uma pessoa vai pedir perdão para outra, aquilo causa constrangimento também para a pessoa que pede. Uhum. Você entendeu? Agora eu vou colocar aqui o meu ponto de vista, que é extremamente difícil para todos nós. O verso 12, projetem para mim, por favor. Portanto, como os escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de... Que mais? Parou. Do que a gente tem que vestir? De compaixão, bondade, humildade, mansidão. Então, muitas vezes, e tudo isso daqui é o quê? É característica de uma nova vida em Cristo. Então, quando a gente vai pedir perdão para a pessoa, e a pessoa solta os cachorros na gente, desculpa a expressão que eu estou usando aqui, ela tem uma vida transformada em Cristo? Não tem. Porque falta nela o quê? Humildade, bondade, mansidão. Mansidão. Né? Igual a Maelen falou, comigo é toma lá da cá, né? Algumas pessoas são assim, falou, eu na mesma moeda eu já bato de volta. Esse caráter reflete a Cristo? Não reflete. E eu aqui não estou dizendo que nós temos que ser bobos, tá? Não é isso. Tem uma diferença enorme entre ser bobo e você não entrar em algo que não é para entrar. Às vezes nós entramos em brigas desnecessárias. Né? Eu aprendi muito, de muitos anos para cá, de 5 anos para cá pelo menos, eu aprendi muito que Deus ele é tão sábio que Ele deu para nós o quê? E se fosse para a gente falar mais, tinha 2 bocas, não só uma. E a palavra fala que a gente tem que ser tardio em falar, né? Nós temos que ser tardio em falar. E muitas vezes a gente não, é apressado em falar. Então, eu já passei por situações que a pessoa fez algo para mim, eu falei assim, não, eu vou responder para ela na mesma moeda. Eu vou chegar lá, vou falar isso, e vou falar. Aí o Senhor pega e fala, não, você não vai fazer isso. E quantas coisas já aconteceu que eu deveria, não, para quê? Deixa para lá. Então nós temos que nos vestir profundamente. Então isso cabe a nós. Não cabe a Deus. Que ali Paulo está falando para quem vestir. Vistam-se.
A gente veste criança, né, que depende da gente, mas nós como adultos, nós temos que vestir. Então nós temos que colocar nessa posição de profunda compaixão, de bondade, de mansidão, né, de humildade. É fácil? Não é. É extremamente difícil. Nossa, quando a pessoa fala alguma coisa que você está vendo que chega até a borbulhar aqui o estômago, mas respira fundo, como eu sempre falo para minha esposa, né? Que a Diva é muito reativa, né? Eu falo para ela, respira fundo, deixa para lá. Não vale a pena, né? Então, perdoar faz parte dessa, vamos dizer assim, nova roupa espiritual que o Senhor tem nos dado, né? Então, nós temos que ignorar certas coisas para não gerar conflito. O perdão é importante porque impede a amargura de dominar o coração. Obrigado. Hebreus 12, 14 e 15. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Nós vamos falar só da segunda parte aqui, que eu acho que é o verso 15, que fala da raiz de amargura. Isso. E aí eu pergunto para os irmãos, o que é raiz de amargura? O que é raiz de amargura? Eu acho que a raiz de amargura, pastor, é aquilo que a pessoa cultiva no seu coração secretamente. Isso Porque a raiz mesmo. é uma coisa que ninguém está vendo. Isso mesmo. Ela está guardada, ela está dentro da terra. E quando vem alguma coisa, que é aquilo que a Naelen falou, uma coisa que veio da infância, um fato que foi muito doloroso para a gente, aí a gente às vezes reage de uma maneira desproporcional, irracional, porque aquilo está plantado dentro de nós de uma maneira profunda, porque a raiz é profunda, né? Sim. Eu entendo que seja isso a raiz de amargura. Isso mesmo. Raiz de amargura é exatamente isso. Ela começa pequena, escondidinha ali no nosso coração, e engraçado que com o tempo ela vai crescendo. Se ela afetasse só a árvore que está cultivando isso, ainda vai. Mas ela afeta quem? Os outros. Porque ali Paulo vai falar assim, ó. Ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Muitos. A raiz de amargura atinge muitas pessoas. E ela começa como? A falta de perdão. Um exemplo muito prático, que até eu e a Diva a gente veio falando sobre isso. Sabia que a maioria das pessoas que a gente conhece, ou que a gente não tem proximidade, melhor dizendo, a gente enxerga pelos olhos dos outros? Já parou para pensar nisso? Vou dar um exemplo aqui. Alguém veio e falou do Guilherme para mim. Olha, o Guilherme é chato, viu? Ó. E aí eu começo a enxergar pelos olhos de quem falou que ele é chato. Então eu não vou me aproximar dele, porque para mim ele é chato. Mas foi alguém que falou para mim que ele é chato. Você não é chato não, viu, Guilherme? Você é gente boa demais, igual você. Mas a gente enxerga as pessoas com o olhar dos outros. Às vezes teve um pequeno desentendimento, não houve uma resolução, né? Não se pediu perdão, criou-se aquela raiz de amargura, cresceu no coração, e aí assim, olha, e com certeza os irmãos já passaram isso aqui. Você conversou com a outra lá e não conversa comigo? Você não vai conversar com aquela... Isso aí é muito mais entre irmãs, né? Porque homem,
já não tem esse negócio, né? Homem é interessante, mas entre as irmãs, principalmente tem isso, né? Aí chega na igreja, você viu a roupa dela? Né? É dessa maneira. É dessa forma. Mas o que é isso aí? É raiz de amargura. Começa a contaminar as outras pessoas. Aí quando vê aquela irmãzinha que nem sabe o que está acontecendo, está isolada, está deixada de lado, ninguém cuida. E aí o que acontece? Morre. E isso é o que? Falta de perdão. Então, meus amados, a raiz de amargura é algo terrível, que tem que ser tirado do nosso coração. Porque, meus amados, o perdão liberta a nossa alma. E libertar a alma não quer dizer que é encobrir a transgressão. Tem um texto em Provérbios, eu não sei se eu anotei. Deixa eu ver aqui se eu anotei. Anotei sim. Provérbios 17, 9. Projeta para mim ela, por favor. Aquele que encobre uma promove amor, mas quem insiste no assunto, olha só. Então, muitas vezes a pessoa faz alguma coisa para nós, e aqui o sentido de cobrir não está querendo dizer que é para deixar de lado. O cobrir aqui é não expor, não divulgar, não ficar trazendo à tona repetidamente. Aquele fato aconteceu com você, você trata aquele assunto. Não vai falar para outra pessoa. Porque daí, sabe o que acontece? Olha o que acontece. Mas quem insiste no assunto separa bons amigos. Então não faça isso. Então se você teve um problema com alguém, resolva com aquela pessoa, não sai falando para todo mundo não. Eu acho que isso também mostra uma coisa que eu acho interessante. Por exemplo, alguém chegou e falou para mim contra alguém. Eu acho que a gente não deve levar isso para frente. Sim. Porque se eu não vou acrescentar nada na vida do outro, para que eu vou levar o assunto adiante se é uma ofensa? Exatamente. É isso mesmo. Tá a ira no coração do outro, a mágoa, porque eu vou contar. Olha, falou isso de você. Olha, falou. Ninguém me nomeou como correio, eu não tenho que contar isso aí. Não é verdade? Muito bem colocado. Exatamente. Aí acaba entrando naquele caso mesmo que o pastor falou, de olhar pelos olhos dos outros, né? Conhecer pelos olhos dos outros, saber pelos olhos dos outros, né? Exatamente, isso mesmo. Muito bom. Então ali, quando o autor do texto fala, olha, aquele que cobre uma ofensa promove amor, então encobrir não quer dizer que não houve ofensa. Houve. Encobrir não quer dizer que você está passando, as pessoas usam muito hoje a expressão passar pano, Está querendo dizer que você está passando pano no que aconteceu? Não. Mas não está querendo dizer também que você está sendo injusto, está compactuando com a injustiça. Não é nada disso. Mas é o quê? É perdoar, é não usar a falha do outro como uma arma, que muitas vezes a gente usa a falha do próximo como uma arma para apontar para a pessoa, ou para apontar para os outros, e isso acaba disparando e às vezes mata, É não expor, é não humilhar, Não viver reabrindo feridas que já foram fechadas. O problema da falta de perdão é que vira e mexe, volta aquele assunto. Ah, você lembra aquele dia que você falou isso? Ah, você lembra aquele dia que você fez? Passa
Trilhões de anos. Ah, você lembra aquele dia que aconteceu isso? Não esquece nunca. Né? E a lembrança é usada o quê? Para acusar e destrói relacionamentos. Então, meus amados, Cristo, Ele nos liberta dessa prisão da mágoa. Louvado seja o nome do Senhor. Né? O perdão, ele não vai mudar o passado. Porque a palavra, uma vez que saiu, não tem como voltar atrás. Né? Não volta atrás. Mas o perdão, ele cura o presente. Né? Liberta a alma. Quais são as consequências da falta de perdão? Quais são as consequências? A mágoa é uma delas. Uhum. Que mais? Uma a gente já falou, que interrompe a comunhão com Deus, né? Na verdade, nós falamos até duas. Que produz amargura e contamina os outros. Mas tem mais uma. O que a falta de perdão ocasiona? Prisão emocional e espiritual. Fica preso. A falta de perdão aprisiona a vida, a alma. Projeta para mim, por favor, Mateus 18, verso 34 e 35. Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Esse texto aí é conhecido dos irmãos. Vai falar daquele servo que devia uma certa quantia, e o seu senhor foi lá, perdoou, só que o senhor dele tinha o senhor acima dele, e ele estava devendo muito mais. E aí ele foi lá e não foi perdoado porque ele não perdoou a dívida do outro. E aí a palavra fala então que ele foi jogado aos atormentadores ou torturadores, como nós lemos ali. Porque se ele estava devendo, ele foi perdoado, por que ele não perdoou aquele que estava devendo a ele? Né? Ele escolheu não perdoar. Então, o cárcere de muitas pessoas hoje é emocional e espiritual. Veja só que muitas vezes a pessoa que não perdoa, que está preso à falta de perdão, ela vive inquieta. É uma pessoa que vive com falta de paz. Pode ver que essa pessoa, às vezes, quando ela chega num lugar que ela não perdoou aquela pessoa, né, coisa e tal, ela fica e mexe com a mão e fica inquieta. Essa pessoa chega, ela levanta e não dorme, né, e fica com aquele negócio na cabeça, e pensamentos repetitivos, falta de paz, né, e a outra pessoa está lá plena, dormindo bem, a vida continua, está tudo em paz. E hoje nós vemos que muitas pessoas sofrem de ansiedade, né? Como a irmã Maélia até falou, isso aí reflete até na vida física mesmo. Começa a brotar um monte de coisa na pele, perde cabelo, né? No meu caso não, no meu caso é que eu corto mesmo, né? Mas, né? E aí fica incomodado dentro da igreja, não consegue cantar, o louvor não presta atenção na palavra. Mas é por quê? Porque a alma está sendo atormentada. Aquilo tira a paz. Então, a pessoa continua preso ao ofensor.
A pessoa já foi lá, pediu perdão, e aí fala só da boca para fora. Não, tá tudo bem. E vira as costas. E fica preso. Aí não frequenta os mesmos lugares que aquela pessoa frequenta. Se a pessoa chega, ela vai embora. Se está uma roda de irmãos junto e aquela pessoa está junto, a pessoa não chega. Se encontra com outros irmãos, fica falando mal daquela pessoa. Olha só a cadeia de coisas que aqui acontece. A falta de perdão. Sendo que quem ofendeu ali está seguindo a vida, normalmente. Ele já foi, pediu perdão, para ele está tudo bem, né? Então, e a falta de perdão acaba endurecendo o coração. E aí o que acontece? Vai mostrando uma série de sequências que daí a pessoa vai se afastando cada vez mais do Senhor. Começa com amargura, vira ira, daqui a pouco vira cólera, aí daqui a pouco as palavras que saem da boca saem duras, e aí vira malícia. E em alguns casos, paz, meus irmãos, que eu pesquisei sobre isso, gera até morte. Ah, mas gera até morte. Então, a pessoa vai perdendo a sensibilidade espiritual. Ela já não escuta mais a Deus. Ela se perde nos pensamentos, né? Então, é uma coisa terrível. E normalmente essas pessoas são o quê? Ríspidas. São pessoas críticas, sem empatia, sempre na defensiva, né? É aquelas pessoas que você chega assim, boa tarde, tudo bem? Tudo bem só se for para você, porque para mim não está nada bem não, né? Já falou com pessoa assim? Já, né? Né? Você vai falar, vai contar uma bênção para ela, ela fala assim, ah, é isso aí, é só isso, né? Não tem empatia nenhuma. Ora pela, né, graças a Deus que o Senhor, Ele rejeita essas coisas, né? Mas ora até para a pessoa se dar mal. Ah, pastor, acontece isso, acontece. É gente. Né? E anda sempre na defensiva. Eu não fiz nada. Né? Eu? Não, que isso? Pastor, Diga. tem até um exemplo na Bíblia, quando Caim tem a sua oferta rejeitada por Deus, né? Uhum. Deus vai lá e mostra para ele, se você não proceder da forma correta, não é certo que você vai ser aceito. Exatamente. Então o pecado está diante de ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Só que o que ele fez? Ele foi lá e matou Abel. Ele fez pior do que tinha feito antes, né? Exatamente. Daí Deus vai lá e fala, o que você fez? A voz do sangue do seu irmão está clamando para mim aqui desde a terra. Então agora você é maldito, coisa e tal. Ah, mas esse fardo está muito pesado para mim, Deus. Então ele não reconheceu o erro dele. Ele Exatamente. ficou remoendo aquilo ali. Ah, eu não aguento, tá insuportável. Entendeu? Exatamente, muito bom exemplo. E eu vou aproveitar esse exemplo que você deu aí. Olha só para você ver, isso afetou até a geração dele. A palavra mostra da geração de Caim, que é o Lameque. Os irmãos abrem a Bíblia aí no Gênesis 4, 23 e 24. Olha só para você ver a que ponto chega o negócio. Gênesis 4, 23 e 24.
Eu ia falar isso mais à frente, mas como o Alan já entrou nisso aí, eu vou aproveitar e vou falar já. E antes de eu entrar nesse texto, eu vou perguntar uma coisa. Tem limite para perdoar? Tem limite? Não tem. Né? Não tem. E aquele texto lá, pastor, que fala assim, que Pedro falou assim, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Aí Jesus falou para ele, não, 70 vezes 7. Não é 490 vezes, não é nada disso. Né? Os judeus usavam muito essa expressão para dizer que é sempre. Diga, Maélia. Foi em sentido figurado. Isso, exatamente. Foi no sentido figurado. Pedro achou que ele estava fazendo uma boa, né? 7 vezes, né? Mas não era não. Então, aqui o texto vai mostrar o quê? Lameque, que já começou errado. Ele tinha 2 mulheres. Foi nele que começou as coisas erradas aí, ó. Né? E disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá: ouçam a minha voz, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem por me ferir e um menino por me contundir. Se cair vingado 7 vezes, Lameque ou será 77. Algumas versões está 70 vezes 7. Olha só para você ver o contraste, né? Jesus lá na frente do Novo Testamento vai falar que tem que ser perdoado 70 vezes 7. Esse homem não, por falta de perdão, ele vai falar assim, não, a vingança tem que ser contínua. Falou, comigo não tem esse negócio não. E ele se gabando que tinha matado alguém, 2 pessoas, e o outro só porque pisou no pé dele. Nessa versão fala contundiu. Algumas versões falam que a pessoa pisou no pé dele. Olha a ruindade desse homem. Olha o que a falta de perdão gera. Um homem totalmente perdido, exaltando a vingança. Porque a falta de perdão, muitas vezes a gente quer a vingança imediata. Outro dia eu estava assistindo um filme com meu filho, e aí a pessoa fez eu não lembro o que foi, eu sei que não foi uma coisa legal. E aí ele pegou e falou assim, por que a pessoa não se vinga logo? Eu falei, rapaz, não é assim que funcionam as coisas não. Você tira isso do seu coração. Não, não é assim não. A justiça pertence a Deus, é Deus que vai fazer a justiça. Não somos nós. Né? Então, não, eu falei para ele, de jeito maneira. Não pode fazer, não pode. De jeito maneira. Né? Então, Lameque, ele usa a sentença para quê? Para exaltar a vingança. Mas Jesus, ele usa essa mesma expressão para exaltar o quê? O perdão. Para exaltar o perdão. Então, Jesus, ele fez o quê? Ele inverteu toda a lógica do pecado. O pecado manda você vingar, mas Jesus nos ordena perdoar. Né? Então, é isso que nós temos que entender e aprender, né? Porque perdoar é algo muito difícil, sabe por quê? Porque fere o nosso orgulho humano. Fere, vai contra a nossa natureza pecaminosa. Então a gente quer o quê? Justiça imediata. Quer que as pessoas reconheçam, olha, não, eu estou sentindo dor. Aquilo está me doendo por dentro. Não, tem que pagar. Há uma expressão, não gosto de expressão popular, mas tem aquela expressão, pagar na mesma moeda. Não, de jeito maneira. O pecado ensina isso. Mas o que Jesus nos ensina? O que o Evangelho nos ensina? Negar a nós mesmos.
abrir mão do direito de vingança. Nós não temos que vingar ninguém. E confiar o quê? Na justiça do nosso Deus. Porque Ele é justo. Né? Romanos 12, 19. Projeta para mim, por favor. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então a vingança pertence a quem? Ao Senhor. O Senhor que vai fazer justiça por nós. Nós não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Né? Ah, mas não está sendo justo. Sinto muito. Aguarda no Senhor. Né? Porque, meus amados, para encerrar, perdoar não é ter amnésia. Não é fazer de conta que aquilo não aconteceu. Perdoar é você lembrar daquilo, mas não sentir dor. Você vai lembrar, mas aquilo não vai te afetar mais. Né? Porque nós não temos um botão aqui na nossa, qualquer parte do corpo que aperta aqui, dá um reset, pronto, já não lembro mais. Não tem aquele, eu vou até falar aquela canetinha do MIB lá, né? Puf, solta o flash lá, apaga a memória. Não tem esse negócio. Né? A gente vai lembrar de algumas coisas, mas a gente vai lembrar e não vai doer. Então, não é cobrar dívida. Perdoar não é você ficar cobrando a dívida. Ah, isso, e não sei o quê. Não. É escolher obedecer mesmo que muitas vezes doa. Dói você escutar algo que não te agrada? Dói. Mas o que nós vemos lá no começo? Vistam-se de toda, profundamente de humildade, mansidão. Temos que vestir. É difícil? Muito. Muito. Muito difícil. Né? Até porque isso vai contra a nossa natureza. Né? Então, perdoar não muda o passado, mas cura o presente e liberta o futuro. O perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. Não é negar a dor, mas é entregar a justiça a Deus. Não é fraqueza, mas é maturidade. O perdão ocupa um lugar central no Evangelho, porque ele nasce na cruz. A fé cristã começa quando reconhecemos que fomos perdoados de uma dívida que jamais poderíamos pagar. Então a gente perdoa, por quê? Porque nós fomos perdoados. Nós entendemos o sacrifício de Jesus, nós entendemos que o que estava sobre nós, a dívida que estava sobre nós, não podíamos pagar. Então, por isso, negar o perdão ao outro é, na prática, viver como se a cruz não tivesse significado nenhum para nós. Então, se você não perdoa, se nós não perdoamos, o sacrifício de Jesus para nós não vale nada. Não vale absolutamente nada. Então, quando escolhemos não perdoar e achamos que estamos protegendo a nossa dignidade ou defendendo a nossa justiça, na verdade, nós estamos nos colocando dentro da prisão. Essa que é a verdade. Porque a mágoa nos mantém ligados ao passado, rouba a nossa paz, impede o crescimento espiritual. Mas quando perdoamos, algo poderoso acontece. A prisão se abre, a alma é curada e a comunhão é restaurada. Então, o maior exemplo disso está na pessoa de Jesus. Porque na cruz ele não só apenas ensinou sobre o perdão, mas ele viveu o perdão. Então, mesmo ferido, injustiçado, rejeitado, ele escolheu amar a cada um de nós, nos libertar e confiar plenamente no Pai. Então, esse é o padrão que nos foi deixado. Então, perdoar não muda o que aconteceu, mas muda quem nós somos depois do que aconteceu.
Por isso, né, eu quero perguntar aqui, mediante tudo isso que nós falamos, o outro merece o nosso perdão? Sempre. Sempre. Né? Outra pergunta, eu quero continuar preso ou viver a liberdade que Cristo conquistou para cada um de nós? Então, que cada um de nós examine o nosso coração diante do Senhor, e se houver mágoa, que haja rendição. Se houver dor, que haja cura. Onde houver prisão, que haja libertação. Colossenses 3,13. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Então, quem perdoa vive, leve. Quem perdoa se parece com Cristo. E quem perdoa anda em liberdade. Mateus 5,7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se você quer misericórdia, seja misericordioso. Né? Então, não seja tardio em irar-se, tardio em falar. Né? Não deixa o perdão roubar a falta de perdão roubar a sua bênção, roubar a sua liberdade espiritual. Né? Nós somos imperfeitos. Às vezes saem palavras da nossa boca que vai desagradar. Mas quando isso acontecer, né, chega para o irmão, peça perdão. Não deixe para depois, não deixe isso virar uma raiz de amargura, para que mais tarde, né, a gente perca a sensibilidade do Espírito Santo. Quantas pessoas hoje vivem como Lameque, né? Quantas pessoas são duras nas palavras, um coração endurecido, mas que nós tenhamos um coração quebrantado e um coração disposto a perdoar. Amém? Vamos estar de pé? Pai querido, nós adoramos o Teu nome e bendizemos ao Senhor por mais esse ensino, Senhor meu Deus, que a cada dia o Senhor nos ensine, Senhor, a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Que nós possamos nos vestir, Senhor, de mansidão, de humildade, que nós tenhamos misericórdia, Senhor, que sejamos nós misericordiosos e que nós possamos ter cada vez mais o caráter de Cristo, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor meu Deus. Nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Amém, Deus abençoe. Daqui a pouco nós começamos o nosso culto.